Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Castilho, sou MVP de Azure e fico muito feliz de você ter chegado ao meu canal do YouTube. Se você chegou pelas minhas redes sociais, deixa um like aí, assina o nosso canal do YouTube para você receber a notificação dos próximos vídeos. Bom, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre Kubernetes Services. O que seria, né, o Kubernetes Services? Ele é um recurso que você pode fazer toda a parte de gerenciamento, né, dos seus containers utilizando uma plataforma única, né, que é o AKS, Azure Kubernetes Services, tá? Hoje eu vou mostrar um contexto um pouco mais de criação mesmo, então passo a passo, como você cria, ele já te provisiona IP público e algumas outras coisas mais, como parte de toda a parte de estrutura de VNet do Docker, VNet dos próprios nodes, né, de comunicação dos nodes internos do AKS. Então ele te dá um overview bem, é uma ferramenta bem completa, com de uma forma bem fácil de criação, tá? E você pode provisionar, tá? Até 100 nodes por recurso criado, tá? Então é muita máquina para a gente poder criar, tá? Bom, como que eu posso fazer o processo de criação, tá? Eu posso vir aqui e digitar Kubernetes, né? Ele vai me mostrar aqui a parte de Kubernetes Services, né? Onde eu já estou aqui no menu. Eu vou clicar em Add. E aí, no caso aqui, ele vai trazer os menus básicos, né? Que seria de criação igual de uma máquina virtual, né? Então eu vou vir aqui, vou selecionar, vou criar um, um research group chamado AKS Blog Jefferson Castilho, certo? Vou dar um OK aqui. Vou criar um nome para o meu cluster de Kubernetes. Então eu vou criar como AKS blog Castilho. Tá? Bom, eu vou renomear aqui para não ficar muito grande também, tá? Vou clicar um new aqui e vou colocar só como blog Castilho, tá? Bom, eu vou selecionar a região, tá? Eu posso selecionar o Brasil, ele já tem acesso aqui no Brasil. O recurso é um pouco mais caro, né? Todo no Brasil que fica um pouco mais caro. Bom, versão do Kubernetes, então eu posso definir a default, geralmente eu mantenho a default porque é uma versão mais estável do produto, né? Mas eu já tenho aí versões, hoje a gente está na, na default, né? A 1.14.8, mas a gente já tem a 1.17.0. Eu vou manter a 1.14.8, isso você consegue depois alterar também, tá? Aqui é uma estrutura de DNS que ele cria, posso manter o padrão aqui, sem a estrutura de DNS, tá? E aí no caso, aqui são as estruturas do Primary Node, né? O que seria? Essa aqui é a estrutura onde vai migrar ali onde vai rodar os meus workloads, toda a parte de estrutura do AKS, tá? Então aqui como eu falei no recurso em cima, eu posso mudar, tá, o recurso de máquina. Então eu posso vir aqui e selecionar qual recurso de máquina que eu quero. E aí aqui ele já me dá um custo prévio no mês que eu vou ter, tá? Então, se caso eu usar uma DS2 V2, que nem ele está solicitando aí, que é uma máquina com 2 vCPUs, 7 GB de RAM e ele suporta até 8 discos, tá? Com o máximo de IOPS aí até 6.400 IOPS, tá? Ele vai me custar em torno de R$ 505, tá? Isso baseado no dia de hoje, tá? Então isso aí com a variação do dólar, como a minha subscription ela é pay as you go, então ela varia muitos preços, tá? Então eu vou selecionar mesmo a Standard S2 V2, tá? E vou selecionar aqui os três nodes, mas eu posso vir aqui e selecionar até 100 nodes. Opa, posso vir aqui e selecionar até 100 nodes, que ele vai vir aqui e vai selecionar, tá? Eu não consigo mais selecionar do que isso aqui, tá? É coisa pra caramba, né?
Então eu vou manter só a parte de estrutura de 3 nodes. Ah, Jefferson, posso, depois que eu criar, posso subir mais a estrutura de nodes? Pode. Isso aí fica a critério de vocês, tá? Bom, parte de estrutura de scale. A parte de virtual nodes ele não suporta, tá? Dentro do Brasil. Então ele. Você quer ver, ó, se eu voltar aqui e colocar para criar nos Estados Unidos, muito provavelmente a parte de estrutura do Virtual Nodes ele vai habilitar. Cadê? Olha lá, tá vendo? Ele já me habilita a opção do Virtual Node, tá? Então, no caso aí, nada mais do que ele faz deployment, né? E eu consigo utilizar algumas coisas da parte de serverless, utilizando Container Service. Então, eu vou habilitar, tá? Eu acho um ponto interessante. A parte de Virtual Scale 7, ele utiliza também, tá? Então, no caso, ele vai criar algumas VMs lá dentro do Research Group, baseado ele utiliza o recurso do Scale Sets, tá? Do Scale Set Out e esse recurso, tá bom? Bom, vamos para a parte de Authentication. Aqui no caso, a parte de Cloud de Infraestrutura eu mantenho sempre, posso deixar o default mesmo, que ele vai criar. E aí aqui é um ponto interessante, se eu quiser habilitar a parte de estrutura de RBAC do Azure AD, tá? Então eu consigo habilitar, não é o caso que agora eu não vou habilitar ele, eu posso habilitar ele temporariamente depois, tá? Bom, vou para a parte como que chama? Para a parte de network, tá? Aqui geralmente eu costumo deixar meio defaultzão assim, eu só habilito a parte de application route, tá? E aí aqui no caso, ele já cria toda a parte de estrutura mesmo de virtual. Posso habilitar em outra virtual network? Posso, tá? Não que seja obrigatório utilizar a que ele cria, mas geralmente eu crio um defaultzão porque ele já mantém a estrutura dele pronta, tá? Então, para não ficar aquela coisa de tipo, depois que eu criei eu tenho problema de acesso, alguma coisa do tipo. Então aqui no template ele já cria toda a parte dessa estrutura, tá? Então eu consigo vir aqui, selecionar a subnet do cluster, que vai hospedar toda a parte de estrutura do virtual node, né? Toda a parte onde o cluster do Kubernetes vai rodar, que é a parte de estrutura de DNS, e a parte do Docker, né? O Docker Bridge, que é a parte de estrutura onde ele vai comunicar com os containers internos, tá? Vou manter a padrão. Bom, o Azure Monitor eu vou mostrar depois, tá? Um pouco também como habilitar e como a gente consegue utilizar esse recurso, tá? Mas caso eu deixar como default, ele já vem e já cria o workspace do container, tá? Bom, se caso eu quiser manter alguma tag, alguma coisa habilitada, não é o ideal, que não é o que eu quero habilitar. Ele vai fazer um processo de validação final aí, para ver se está tudo certinho, tudo que eu habilitei aí, ele tem interesse. Demora um pouquinho. Ele validou, né, que está tudo com sucesso, então aqui ele me dá um breve overview da parte de estrutura, de criação, tudo. E aí, se eu quiser selecionar um download template, né, no caso para usar entre uma estrutura de Azure DevOps e algumas outras ferramentas, eu posso colocar, tá? E aí eu vou dar um create. A partir do momento que eu der um create, eu vou ser redirecionado para a parte de estrutura de deployment, tá? E esse container ele pode demorar de 3 a 5 minutos para criar, tá? A estrutura. Então vamos manter aí. Eu vou dar uma pausada no vídeo aí para a gente conseguir aguardar aí para não demorar muito. Assim que terminar eu retorno com o vídeo. Bom, voltando aí, o AKS Blog Castilho criou, tá? Bom, vou dar um Go to Research e aí ele vai me redirecionar já para minha estrutura de Kubernetes que eu tenho hoje, tá? Bom, essa aqui já é a visão do recurso já criado, tá? Então eu tenho alguns outros recursos aqui onde eu consigo fazer um breve troubleshoot, tá?
E se eu entrar lá dentro do Research Group, eu tenho todos os recursos criados, né? Então, no caso aqui, eu tenho a estrutura do AKS mesmo, que foi o que a gente estava utilizando, né? E aí eu tenho aqui uma VNet, onde eu consigo, eu já tenho uma estrutura aí de IPs criados, né? Que ele já está criando aí para a estrutura de provisionamento, tá? Eu consigo fazer peering, tá? Entre uma VNet e outra. Então, eu um preciso conectar um recurso meu que está utilizando um endpoint de um SQL Azure, um endpoint do MySQL. Então eu consigo também atrelar esses recursos aí utilizando peering, tá? E fazer comunicação. Tá bom, pessoal? Bom, nesse primeiro vídeo era mais ou menos isso daí mesmo, tá? Mostrar um overview básico de como criar aí a estrutura do AKS dentro do Azure, tá? E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando como a gente consegue utilizar o AKS dentro do com mais informações, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.